Dino desconsidera a delação premiada de Lessa, que acusa Domingo Brazão. Eu mudei, Dani, pulei. Obrigada. É especulação, diz. O ministro da Justiça e de Segurança Pública, né, Flávio Dino, que agora é ministro do STF. Sim. Tentou refutar a delação premiada do ex-policial Rony Lessa, suposto atirador que executou Marielle Franco, e motorista Anderson Gomes, que apontaria o atual conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, Domingos Brazão, como mandante do assassinato. Dino classificou a informação como mera especulação. Por quê? Pois é. Então, assim, quando a gente tem a oportunidade de esclarecer as coisas, parece que não vira um interesse também tão urgente, não é? É o seguinte, a esquerda brasileira está muito triste. A esquerda brasileira está desconsolada em relação a isso. Porque durante os últimos 6 anos, né, se não me engano, a Marielle foi morta em 2018. Isso. Foi 2018, né? Então, nesses últimos 6 anos, tudo que eles faziam era perguntar quem mandou matar Marielle, né? Sim. Primeiro começou quem matou Marielle. Aí eles viram que quem matou Marielle não era uma pessoa assim, né? Assim, não dava para eles, assim, não reforçava muito a narrativa deles, né? Aí passaram a perguntar quem mandou matar Marielle. A resposta agora foi dada. Mas agora a esquerda pergunta o seguinte, eu até coloquei isso no meu Twitter, e assim, a esquerda agora quer saber quem mandou Brazão mandar matar Marielle. A pergunta é essa agora. Quem mandou Brazão mandar matar Marielle? E você acredita que eu escrevi isso em tom de gozação, né, no Twitter, e não é que um cara de esquerda escreveu exatamente isso a sério. Sim, Ele escreveu a sério. Não, precisa saber quem mandou o Brazão mandar matar a Marielle. Entendeu? É assim, por quê? É muito simples. A esquerda não quer saber quem mandou matar a Marielle. Ela quer escolher quem mandou matar a Marielle. Ela precisa da pessoa certa. Não pode ser a pessoa errada. Pode ser um cara que fez campanha para Dilma. Entendeu? Essa informação foi vazada e o Dino está certo. É especulação, porque, na verdade, eles não querem. Eles não estão interessados em aceitar esse tipo de delação com a pessoa errada. Entendeu? Por que precisa o ministro da Justiça vir falar isso? Qual a razão disso? Eu fico perguntando. Qual a razão disso? Por que ele precisa dizer que é especulação? Se é especulação, então depois comprove-se. Depois, quando tudo vier à tona, vocês comprovam. Olha, isso aqui era mentira, isso aqui não... Não, eles querem escolher realmente. Eles querem escolher quem... Eu fico pensando se fosse algum bolsonarista, se ele teria esse mesmo cuidado em dizer que é especulação e tudo mais, sair para defender. O Brazão é amigo do Dino. Tá? O Brazão é amigo... Ele não é do Dino especialmente, não estou falando que ele é amigo pessoal do Dino, mas o Brazão, ele é amigo do sistema. Entende? Ele é um homem do sistema. O cara foi deputado estadual. Os 2 irmãos dele são secretários do funkeiro, lá do Eduardo Funk, do Eduardo Paes. Né? O cara tem um cargo, né, um belíssimo cargo de conselheiro do Tribunal de Contas. Isso aí, vai dar uma olhada no salário dele. Isso é interessante. É tarefa para a nossa equipe aqui do jornalismo descobrir quanto é que o Domingos Brazão ganha no conselho como conselheiro do TCU. Tá? É aquele pessoal envolvido com aquele sistema que governa o Rio de Janeiro há muitos e muitos anos, né? Aquelas elites sombrias que governam o Rio de Janeiro. Tem até gente aí que está elogiando essas elites que
que governam o Rio de Janeiro há muito tempo, que comandam tudo, né? Você não sabe muito bem onde começa o poder estatal e termina o poder do crime. Não tem uma fronteira muito nítida entre o que é crime e o que é Estado. Lá no Rio de Janeiro tem uma fronteira, tem uma zona cinzenta ali. O Brasão vive nessa zona cinzenta. O Brasão vive nessa zona cinzenta. E ele, então, foi aí delatado, né, como o mandante do assassinato da Marielle. Eles não estão preocupados com a Marielle. Aliás, a gente precisa rezar pela Marielle, porque os amigos da Marielle não rezam por ela. Isso eu te garanto. Eles não rezam por ela. Eles querem se aproveitar da morte da Marielle para combater os seus inimigos políticos. E eu pensei assim, o caso da Marielle, o que houve? Tudo leva a crer que houve uma desavença interna, tá? Entre o pessoal que é mais próximo das milícias, o pessoal que é mais próximo do tráfico, é tudo mais ou menos a mesma coisa. Não há uma distinção nítida, o miliciano faz isso e o traficante faz... Não, eles fazem mais ou menos a mesma coisa. A mesma coisa, entendeu? Então existem lá especulações, brigas internas. Sempre foi assim na história das revoluções, sempre foi assim, né? Sempre teve brigas internas entre as facções e tudo mais. Então, tudo leva a crer que a Marielle morreu numa desses confrontos internos, tá, do sistema. E ela foi vítima, e não só ela, o motorista também, o pobre, o trabalhador lá, o motorista, foi vítima também, né, morreu, deixou família, uma família enlutada, né, assim, sempre lembrar do Anderson também, que é o motorista que estava junto, que morreu também nessa tragédia aí. A esquerda não reza pela Marielle, então acho que nós temos que rezar pela alma da Marielle, porque a esquerda está mais preocupada em destruir os seus inimigos políticos. Há algumas mortes, né, na história da esquerda, do nosso tempo, e que são muito emblemáticas. Eu vou dizer, por exemplo, Che Guevara. Che Guevara foi morto, ele virou mártir da esquerda, não virou? Foi morto, né, na Bolívia. Pouca gente sabe que o Che Guevara ele estava rompido com o Fidel Castro naquela hora. Fidel Castro mandou Che Guevara embora de Cuba porque ele queria se livrar do Che Guevara. Che Guevara já tinha sido presidente do Banco Central de Cuba, levou o Banco Central, quebrou o Banco Central de Cuba, porque não entendia nada de economia. Ele foi ministro da Indústria de Cuba também, uma péssima gestão, né? Então ele estava causando problemas, e ele era muito popular, né, entre os cubanos, tal. Ele era uma figura emblemática já. E aí o Fidel Castro resolveu se livrar dele. Mandou ele primeiro para a África, ele foi para a África, para o Zaire, e ficou lá. Acabou não se dando bem, não gostou do que viu lá, veio para o Brasil, passou um período no Brasil e depois foi para a Bolívia. E foi assassinado lá, foi morto lá na Bolívia. Tá? Foi morto lá na Bolívia. Fidel Castro entregou o Che Guevara para a morte. E depois o transformou num grande mártir. Isso é uma coisa que sempre acontece na história da esquerda. Os caras... Entendeu? Outro exemplo histórico é do Sergei Kirov, lá, que era um grande líder comunista na época do Stalin, durante o regime do Stalin. Tá? Era uma grande liderança do Partido Comunista que começou a se tornar muito popular dentro do Partido Comunista. Sergei Kirov. E ele começou a crescer, tal, todo mundo gostava dele, e o Stalin ficou enciumado. E ele o Kirov foi assassinado em dezembro de 1934. Dezembro de 1934.
A partir dessa morte, o Kirov se tornou um mártir, tá? E o Stalin usou essa morte para perseguir os seus rivais dentro do partido, e aí veio o grande terror stalinista, né, que milhões de pessoas pereceram, tal. O Kirov também foi transformado em mártir, mas hoje a maioria dos historiadores concorda que foi o próprio Stalin que mandou matar o Kirov. Vocês entenderam a lógica da esquerda? Vocês entenderam que a esquerda sempre faz isso? Fez isso? E provavelmente fez isso com a Marielle também? Então, é isso aí. Quando eles descobriram que é um cara de esquerda, um apoiador da esquerda, que supostamente mandou matar a Marielle, então a esquerda se desinteressa pelo assunto. Ela se desinteressa. Isso é terrível. Mas acontece e tem fundamento histórico esse comportamento. Acho que fica um pouco além, tudo bem, né, de dizer, de apontar na delação que é ele, quais teriam então sido as motivações, mas eu acho que você trouxe até uma possibilidade de resposta, certamente confrontos... Há meras especulações, viu? Meras hipóteses. Hipóteses. Meras hipóteses aí do que pode ter acontecido.